Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras, pessoal, e um grande risco na Petrobras, que eu acredito que todo investidor deveria ficar atento. Por isso que eu já sugiro para vocês ficarem comigo aí até o final deste vídeo, porque para quem ficar comigo até o final, eu vou revelar um fator secreto na Petrobras que pode contornar esse risco aqui e fazer com que a empresa cresça muito no médio e longo prazo. Mas de fato, pessoal, é algo que a gente precisa acompanhar e todo investidor de Petrobras precisa saber disto. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedão no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato para o que interessa. Todos sabem que aqui no canal eu tenho ações da Petrobras e ela representa 10,68% aqui da carteira do canal, né? Tenho feito ali aportes na empresa, principalmente nessas regiões de 30 a 31 reais, acreditando que a Petrobras está num preço interessante, tá? Antes da gente falar sobre Petrobras, pessoal, os riscos e os potenciais de retorno da empresa, a gente precisa entender como a Petrobras ganha dinheiro, tá? Esse aqui é o principal ponto de como você, investidor, deveria entender. Por exemplo, quando o pessoal fala de Petrobras, todo mundo fica aficionado em ela ser estatal, de ela ser ali, né, basicamente do governo. Isso aqui basicamente deveria ser verdade, parcialmente é verdade, você acompanhar a Petrobras de porque ela é do governo. Portanto, pessoal, existe algo que eu acredito que você deveria dar muito mais importância do que ser uma empresa meramente estatal, e sim o petróleo, pessoal, porque o principal produto que a empresa vende, tá? Mais do que tudo, o produto que a empresa vende, o petróleo, vai ditar de fato os resultados da Petrobras no médio a longo prazo. Então, no fim das contas, pessoal, o que você mais tem que ficar vidrado na Petrobras é o produto que ela vende, que é o barril do petróleo, tá? Perceba que quando a gente dá uma olhadinha aqui na receita da empresa, ela tem ali 74% da receita ligada aqui no Brasil, tá? Então, tecnicamente, o mercado doméstico e outras partes aqui para a Ásia, para a China, Europa e Estados Unidos, tá? Quando a gente olha um pouco para a composição, a gente percebe que o petróleo é o principal, principalmente os seus derivados, né? Indo aqui para a parte de diesel e gasolina. Então, o que manda no resultado da Petrobras, no fim das contas, é o petróleo. E aí, quando você olha para petróleo, você tem que ficar vidrado no quê? No preço do barril do petróleo, que a gente chama de Brent, tá? Cotado, né, no mercado internacional. Então, por esse site aqui, Trading Economics, você consegue tirar uma análise do preço do barril do petróleo. Claro, colocando aqui nos últimos 10 anos, percebemos que o preço do barril, ele teve muita volatilidade, né, pessoal? Em alguns momentos aqui, né, teve quedas expressivas, em outros momentos tivemos altas também muito expressivas, fazendo com que o resultado da Petrobras tivesse crescido fortemente, tá? Portanto, pessoal, você precisa entender um negócio que a gente chama na Petrobras, que é o quê? O custo de extração médio por barril. Quando a gente vai na apresentação de resultados aqui do segundo trimestre de 2025, você não consegue encontrar essa informação. Até porque a empresa, ela não divulgou isso aqui de custo médio por barril. Mas lá no balanço do primeiro trimestre, a empresa já divulgou. E hoje, o preço, no caso, o custo médio por barril de petróleo da Petrobras, está na faixa de 28 dólares o barril, tá? Denotando que se o preço do barril ficar acima de 28 dólares, a empresa tem resultados positivos. Qual que é o ponto positivo da Petrobras? O ponto positivo é que de todas as petrolíferas que a gente tem ali no mercado, PetroRio, temos ali a PetroRecôncavo, né?
outras empresas, Brava Energia, que atua nesse setor de petróleo, a Petrobras é o que tem o menor custo de extração por barril, denotando que ela suporta longos períodos de baixa do barril de petróleo. Então mostra que a empresa ela tem uma vantagem competitiva no que diz respeito à margem líquida. Quanto menor esse custo de extração, maior a margem líquida da Petrobras, tá? Por isso que quando você acompanha aqui no próprio Investidor 10, você consegue perceber que a margem da Petrobras é alta, de 15%, dado de que a média do setor fica na faixa de 3 a 5%, tá? Então a Petrobras ela tem ido muito bem neste ponto. Isso aqui já é um ponto muito positivo. Fora que a dívida líquida da empresa está controlada, está em 1,8 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Em outros momentos, a dívida da Petrobras já superou facilmente 3 vezes, tá? O investidor, ele tem que ficar muito de olho na dívida líquida. Hoje, aparentemente, o que mostra, a Petrobras está com uma dívida muito boa. E perceba, né, que com o barril do petróleo desabando, até que ela tem se comportado muito bem. Claro, a gente ainda tem um barril de petróleo tecnicamente estável, só que existe um fator, pessoal, que eu acho que a Petrobras de hoje consegue suportar muito mais que a Petrobras de antigamente. Além do custo de extração baixo, tecnicamente, tá? O Brent, ele não pode cair muito, ela está muito mais protegida hoje contra as flutuações de preço do barril, tá? Além dela ter, como eu falei, o custo de extração baixo, o preço do barril nunca pode cair para abaixo de 40 dólares. Ô Pablo, como assim? Você está afirmando que nunca pode? Bom, eu não digo que nunca pode. Poder pode para 15, pode para 10, mas existe um fator que ninguém fala para vocês, tá? Tecnicamente, o preço do barril ficar abaixo de 40 dólares por muito tempo, isso inviabiliza a produção de várias petrolíferas no planeta. Não é somente a Petrobras, inviabiliza a produção, congela os estoques e prejudica a demanda global. Então o mercado, ele não é nada bobo, pessoal, porque ele não vai deixar o preço do barril tão depreciado por muito tempo. Tecnicamente, em recessão, ele pode até desabar forte, mas perceba que logo após isso precede uma recuperação bem rápida nos preços. Por quê? Porque o mercado injeta liquidez para que o preço do barril seja minimamente negociado em uma média regular, estável, tá? Então, isso faz com que as petrolíferas voltem a, consequentemente, tá? Basicamente demandar petróleo. O petróleo ele é usado para muitas coisas, tá? Então, não é uma questão só de bolsa, é uma questão de economia real, pessoal. A prejudicar de fato a economia global. O mercado não é bobo, tá? E hoje, com uma Petrobras com custo de extração baixo desse, a probabilidade do preço do barril ficar abaixo de 28 dólares por muito tempo acaba ficando muito baixa, denotando essa segurança para o investidor de que a empresa, independente do cenário, vai proporcionar lucro, tá? Não significa que vai ser lucro elevado, até porque, né, para a Petrobras de fato ter um lucro líquido, né, no caso aqui acima da média, o preço do barril precisa estar alto, como por exemplo aqui aconteceu no ano de 2022, quando a gente teve aquele pico da commodity, né? Várias commodities acabaram surpreendendo, subindo fortemente, e aí a Petrobras este ano teve resultados bem acima da média. Mesmo hoje, com o barril de petróleo a 60 dólares, tecnicamente morno, né? A Petrobras ainda vai ter um resultado bastante interessante, pessoal. Como que a gente verifica isso? Indo na própria apresentação de resultados aqui da empresa, olha só quando a gente olha aqui a faixa de resultados da Petrobras. Mesmo aqui foi de 9,2 bilhão de EBITDA, isso aqui em dólar, tá? Então se a gente multiplica pela moeda do dólar atual, de 5,55 a 5,50, a gente tem, pessoal, para a Petrobras, né, 51 bilhões de EBITDA. Se a empresa meramente reportar isso aqui, né, por trimestre, a gente tem uma empresa com 200 bilhões de EBITDA. Então, sendo pessimista com Petrobras, porque eu sempre coloco a projeção para baixo, a gente pode supor que este ano, independente das sazonalidades, ela consiga reportar um EBITDA de 120, né? Aqui no caso, bilhões de reais. Então, qual seria hoje, né, o valuation da Petrobras? Será que a empresa estaria barata? Bom, independente do risco, seja empresa estatal, seja ou não, tá, privada, você tem que cuidar disso no preço, pessoal. O preço é o principal fator aí para vocês que vai determinar de fato, né, de você ter um bom retorno nos seus investimentos, tá? Bom, 120 bi de EBITDA, a gente vai olhar para o indicador chamado EV sobre EBITDA, tá? A média da Petrobras é ser negociada em 6 a 7 vezes EBITDA. Então, se hoje a empresa fosse negociada por 7 vezes, que é a média setorial, nós aqui
vamos descontar a dívida líquida. Hoje a Petrobras ela teria um valor de mercado justo, tá? Se ela fosse negociada pela sua base de caixa de 563 bilhões de reais, tá? Aí eu vou dividir isso aqui pelo valor de mercado atual da empresa. Então ela teria ali, né, consequentemente, um potencial de valorização de 36% apenas para chegar no seu múltiplo de negociação médio. Colocando outros indicadores aqui para verificar se é uma boa pechincha, vamos colocar preço justo do Graham, né? Olhando aqui pela fórmula do EBITDA por ação. Então, supondo que a Petrobras terá um EBITDA por ação bruto, não descontando impostos, de R$ 9, né, reais por ação. E temos aqui, no caso, um valor patrimonial de R$ 30,95, que esse é o valor patrimonial aqui da Petrobras, R$ 30,97 para ser mais exato, né? Então a gente tem um preço justo nas ações de R$ 79 reais. Dividido agora por 30, a gente tem um potencial de valorização na Petrobras de 163% se ela fosse negociada pela sua média de EV sobre EBITDA, tá? Então olha só que interessante, pessoal, já denota que a empresa está bem descontada. Utilizando aqui outros indicadores, o PEG Ratio do Peter Lynch, tá? Que ele mede a taxa de crescimento da empresa juntamente ali com quanto ela vale. No caso da Petrobras, a gente usa EV sobre EBITDA, não usa PL, né? Porque o PL fica distorcido. Então, 4,13 de EV sobre EBITDA, a gente divide isso. Ah, Pablo, como que eu descubro a taxa de crescimento? Você vai fazer 1 menos o payout médio da Petrobras é de 45%, vezes o ROI, que está ROIC, né, no caso, porque tem a dívida líquida que a gente precisa descontar. Qual que é o ROIC hoje da Petrobras, pessoal? O ROIC fica na faixa ali de 12,74%. Então, vezes aqui 12,4. Hoje temos uma Petrobras com um potencial de crescimento no longo prazo de 6,8% ao ano no seu lucro. Aí você considera um dividend yield na média de 8,5%, você pode ter um retorno no cenário mais conservador com Petrobras nos preços atuais de 15,3% ao ano. Então perceba que é aqui um indicador bem interessante. Aí agora a gente utiliza o seguinte, PEG Ratio do Lynch, 4,12 e divide por uma taxa de crescimento de 7 arredondando, temos um PEG Ratio, tá? Ah, eu fiz aqui errado, pessoal, 4,12 dividido por 7, não é 0,07, tá? Temos aqui 0,58, então a empresa está com mais de 40% de desconto em relação à média histórica, que fica aqui na faixa de 1. Perceba que por todos os indicadores hoje, Petrobras aparece uma oportunidade. Ah, dividendos. Hoje ela tem uma política de proventos muito bem estabelecida para o investidor. Isso aqui, basicamente, é um compromisso muito bom para o acionista. Porque hoje, né, ela paga um dividendo de 40, ou seja, se o preço do barril estiver acima de 40 dólares, tá? Ela paga um dividend yield mínimo de 4 bilhões de dólares, de forma mínima, independente do cenário, é o que ela vai te pagar se o preço do barril estiver acima, né, de 40 dólares. Então, supondo aqui 4 bilhões de dólares em proventos, vezes 5,58, que é o dólar atual, a gente tem 22,3 bi. Vamos supor que isso vai ser multiplicado por 2, já embutindo o resultado operacional. Então, dividido pelo valor de mercado da Petrobras, a gente pode ter um dividend yield neste ano de 10,7%, mesmo com a commodity lá embaixo. E em cenários de euforia, você pode ter um dividendo que supere 21% ao ano. Então perceba que o carrego com Petrobras hoje está muito bom. Por quê? Porque a ação está descontada. Pessoal, o preço, muitos ignoram, mas ele é determinante para ver se você vai ter um bom retorno. Petrobras é uma boa empresa? É, mas se você cuidar no preço, você vai conseguir ter um retorno tanto em dividendos, em valorização, bem acima da média. Claro que nem tudo são flores, isso que eu tenho ações da Petrobras, pessoal. Vocês verem que eu não fico passando pano para empresa nenhuma, a gente precisa analisar a realidade, tá? Qual que é o grande risco hoje na Petrobras? Pessoal, eu fiz um estudo profundo, eu acho que a Petrobras ela tem feito movimentos não tão favoráveis, pelo menos de curto prazo. Quais movimentos seriam esses? Primeiro ponto, o refino, tá? Indo diretamente aqui no release de resultados, lá na página 17, vocês podem verificar que a empresa ela tem aumentado o seu CAPEX, né? Investimentos para a parte de refinos. Pessoal, isso aqui desde lá do governo Temer, desde lá do ano de 2015, não foi um bom investimento para a Petrobras. Então, por que raios a empresa está mandando investimento para a parte de refino, sendo que isso aqui tem um custo de produção altíssimo com uma baixa margem? Claro, isso não toma uma proporção grande da receita da Petrobras, ainda bem, né? Mas a empresa está direcionando investimento para isso. Isso aqui não é muito bom, tá? Porque isso aqui pode gerar ali, de fato, um mau negócio. Pessoal, a Petrobras ela é líder na parte de petróleo, não a parte de refinarias, tá? Ela tem que focar no core business dela, que é a parte de petróleo. Então, discordo totalmente da gestão
em tentar mandar investimento para essa parte aqui de refino. E não somente isso, tá? A Petrobras também tem feito outros investimentos que eu não gostei tanto, isso aqui já me deixou ali com uma pulga atrás da orelha. Quais investimentos seriam esse? A parte ali, né, de gás de cozinha, novamente indo para esse ponto. Claro, o gás de cozinha ele tem até mais margem, né, do que ali a parte de refinaria. Portanto, pessoal, eu acho que a empresa está desperdiçando dinheiro. Essa aqui é minha opinião, tá? Sendo que ela poderia pegar ali, obviamente, todo o montante que ela tem e focar majoritariamente na parte, né, de petróleo. Obviamente que empresa estatal funciona dessa forma. É por isso que a gente paga um preço baixo, porque ela, tecnicamente a gestão e o governo não vai olhar somente visando lucro para o investidor, para o acionista, né? Mas, olhando aqui por uma questão interessante, pessoal, tecnicamente é uma burrice. Eu vou explicar para vocês o porquê. O Estado está mesmo se auto-prejudicando fazendo isso. Então, tudo bem, eles podem até não querer gerar valor para o investidor minoritário. Mas, por exemplo, investir na parte de petróleo é algo que tecnicamente geraria valor para o Estado, porque mais ali lucro para a empresa, mais dividendos. Então, desculpa, tá, pessoal? Aqui o palavreado, o Estado está sendo burro nesse quesito, tá? Mas, tudo bem, não há motivos de pânico, não há motivos aqui de significar venda, porque agora é mais. Não, pessoal, não. É questão de acompanhar e isso aqui já está no preço, tá? Por mais que a Petrobras realizasse um mau investimento no curto prazo, né? Tecnicamente a empresa já está muito barata, cotada por múltiplos baixos. É por isso que eu sempre falo aqui no canal. Vocês precisam cuidar do preço. Quando você paga barato, o preço que você está pagando na ação hoje já tecnicamente embute os riscos de uma gestão ruim, uma gestão meramente que não olha somente o lucro, tá? É por isso que você compra uma estatal a um bom preço, porque você tem uma possibilidade de rentabilidade maior, com proventos elevados, e também por serem empresas baratas, você consegue, né, obviamente, uma expectativa de crescimento mais elevada. O mesmo com o Banco do Brasil. Claro que o Banco do Brasil ele não é tão estatal quanto a Petrobras, ele tem ali metade do capital dele para iniciativa privada. Mas o que acontece também em alguns pontos ali, que nem no ano de 2015 subsidiou crédito ruim, tá? Por isso que a gente tem que cuidar no preço. O preço é o principal fator. Mesmo com esses riscos, que por mais que sejam pequenos na Petrobras, a gente tem que ficar de olho, a gente exige um prêmio de risco maior. Eu, por exemplo, hoje, dado a essas circunstâncias, não compro Petrobras acima de 34 a 35 reais. Eu não compro, tá? De forma alguma. Eu prefiro mais margem de segurança e comprar a empresa, principalmente quando estiver aqui próxima do valor patrimonial ou um pouco abaixo disso, que nem o preço que eu fiz aqui a compra, eu acho barato, nos 31 até no máximo 32 reais, tá? Por mais que a empresa está barata, por quê? Porque quanto mais margem de segurança a gente tem, a gente se protege contra esses eventuais cenários. De qualquer forma, a ação tá muito barata, o negócio segue mesmo, a empresa é fantástica, tá? Tem muitos anos de história e tem feito aí excelentes pontos, boa distribuição de proventos, baixo custo de extração, eu acho que tem um potencial de crescimento interessante lá no longuíssimo prazo. Mas, tá, eu não colocaria a Petrobras como uma grande posição da carteira. Não, pessoal, não colocaria isso aqui, é por uma questão minha, tá? Cada investidor avalia de uma forma. Eu prefiro ter uma posição mais elevadas em setores mais consolidados, que não sofrem tantas oscilações, tá? Diferentemente do setor cíclico, que a gente coloca uma porcentagem menor na carteira, justamente para que a gente consiga sobreviver, né, no médio a longo prazo. Pablo, pelo amor de Deus, quantos cálculos. Nossa senhora, para mim é muito difícil fazer o que você faz. Eu tô começando agora, né, mas eu precisaria de uma ferramenta que me proporcionasse, consequentemente, mitigasse meu risco e me proporcionasse, né, uma visão maior, que eu conseguisse investir sem ser um expert no mercado. E para mim, Pablo, que sou investidor que já mais avançado, será que você tem alguma ferramenta em tempo real que me facilite o dia a dia? Pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final deste vídeo, bom, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, esta planilha, ela é show de bola, ela é fenomenal, tá? Primeiro fator, que ela é totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda, tá? Então olha só que legal, e ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Segundo fator, pessoal, ela é totalmente automatizada. A cada minuto, qualquer segundo, a cada balanço, todas as ações que estão presentes nessa planilha sofrem alterações automáticas de todos os indicadores aqui disponíveis. Por quê? Porque já tem algoritmos preparados que fazem isso por você, né? Então olha só esse benefício. E terceiro fator, pessoal,
tem os melhores indicadores da bolsa, né? Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch e o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula, tá? Então olha só que legal, pessoal, você já tem tudo isso aqui embutido sem você ter trabalho nenhum, sem ter que ficar quebrando a cabeça fazendo cálculo, e fora que você tem preço teto projetivo também, olha só que legal, né? Aí você vem aqui e pensa no seguinte: Pablo, Petrobras tá barata? Não pergunte pra mim, pergunte pra planilha lá. 320% de margem de segurança, fórmula do preço justo, tá? Você também vê aqui, Petrobras tem um potencial de alta de 112%, fórmula do Peter Lynch, tá? Hoje a ação está descontada, tem ali um PEG ratio avaliado na faixa, né? Se a gente verificar aqui, ó, de 0,08, então a Petrobras está muito descontada, pessoal, absurdamente descontada. Olha só que legal, você tem isso aqui disponível na planilha em tempo real, sem que você tenha que ter trabalho de ficar calculando todo dia, quebrando a cabeça, fora que você poupa tempo, né, pessoal? O tempo, ele é um fator valioso na nossa jornada, e quanto menos tempo a gente demandar para estudar, para perder tecnicamente sabendo essas informações antes, a gente consegue amplificar uma rentabilidade maior no médio a longo prazo. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Bom, está aqui na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também estará aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você já será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Fora que você tem outros produtos também, né? Tem a planilha aqui dos Estados Unidos, que tem os mesmos benefícios, e tem o meu curso Rumo à Liberdade Financeira, para você que está querendo dar um passo maior, se tornar um investidor independente, já pegou confiança no meu trabalho, eu sugiro que vocês venham me conhecer e venham fazer o curso aqui comigo Rumo à Liberdade Financeira, onde você terá um aprofundamento muito maior, se tornando investidor diferenciado e conseguir uma rentabilidade como eu consegui, acima de 30% a 40% ao ano, que eu consegui multiplicar meu capital em várias vezes na bolsa, pessoal. Tecnicamente eu atingi mais de 100 mil investido em apenas 2 anos, tá? Então já mostrei aqui para vocês minha história várias vezes, venham me conhecer e ver se faz sentido aí para vocês ter comigo, né, esse acompanhamento. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já deixem nos comentários se vocês têm Petrobras e qual é a sua visão de médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fiquem com Deus no próximo vídeo e fui!